Muito bem, nós vamos entrar no último subitem deste capítulo, que é o sexto capítulo, que intitula-se O Devir Psicológico. Ela começa a matéria assim dizendo: por largo tempo houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, o seu passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar. A grande e contínua busca produzia, não raro, um desespero e um desesperado anseio para que a compreensão dos fenômenos castradores e restritivos da existência no dealbar dela mesma. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese aos pais desequilibrados, aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentosos. Tratava-se, de uma forma simplista, de desviar o problema de uma para outra área sem o real e a real superação ou equação do mesmo. Os pacientes esclarecidos indevidamente adquiriam ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em reação na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitudes desafiadoras na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade, de autorrealização. E o ressentimento inicial contra os pais, os familiares e educadores crescia, transferindo-se automaticamente para a sociedade como um todo. Tão difícil era equacionar os problemas que o que acontecia? Os pais, ao invés de ajudarem, complicavam. Os mestres, ao invés de ajudarem, complicavam. Por quê? Pela complexidade existente no problema do indivíduo, do autoconhecimento. Em reação na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se barulhentos, assumindo atitudes desafiadoras. A conscientização dos fenômenos neuróticos não devem engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isto impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Sem dúvida, desde o momento da vida extrauterina, há um grande choque na formação psicológica do bebê, ao qual adicionam outros inumeráveis decorrentes da educação deficiente no lar e no agrupamento social. O mundo, com as suas complexidades estabelecidas e para ele impenetráveis, apresenta-se agressivo e odiento, exigindo-lhe alto suprimento de habilidades para escapar-lhe ao que considera suas ciladas. Uma pena. A falta de estrutura e de amadurecimento, levando o desalinho e
contaminação nas próprias pessoas. As pessoas não sabiam como reagir, né? Nessas circunstâncias adversas para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas precedem a existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade, ora reencarnada, responsáveis pela resistência ou fragilidade dos componentes emocionais. No mesmo clã e sob as mesmas condições, as pessoas as enfrentam de forma diversa, desvelando as suas reações, a constituição de cada uma que antecede ao fenômeno da concepção fetal. O indivíduo, nós já falamos do mapa, né? O indivíduo, ele é muito antes de existir. Ele é muito antes de existir. A moderna visão psicológica, embora suspeitando as injunções do passado atual, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem ao seu vir a ser, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. De etapa a etapa, ele avança, conquistando as terras novas da vida e da experiência, que se sobrepõem aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. Sobrepõe aos alicerces fragmentários. Ele não conseguiu construir um alicerce sólido, construiu um alicerce fragmentado. O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear-se ilhas de sombra doentia na personalidade. Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses, de neuroses, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Veja bem, vai aplicar uma ação na matriz kármica, aplicando-lhe uma terapia especializada capaz de conscientizar Então, o indivíduo, ele vai chegar um momento que não dá para somente as coisas da atualidade responderem. Deve ter alguma coisa a mais. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Vejamos bem, se nós vamos fazer um trabalho de terapia e acabamos pegando um técnico ou um profissional que não tenha habilidade suficiente, vai desenvolver mais problema do que o próprio problema em si. Nós já nos deparamos no TVP, Terapia de Vidas Passadas. Isso é de uma importância fenomenal. Só que os técnicos, os especializados, não possuem geralmente a competência suficiente.
não é somente fazer o regresso à vida passada. Não é só isso, não é suficiente. A pessoa tem que ter o conhecimento do processo kármico. Se ela não tiver uma visão espiritualista da vida, ele só vai complicar a vida do paciente. Ele não vai saber como dar uma explicação àquela problemática passada, não é? Eu vi e ouvi relatos muito entristecedores, onde a mulher fazendo e o marido fazendo a terapia de vidas passadas descobriram coisas do passado que chegaram a se separar. Ao invés de melhorar o relacionamento, eles se separaram. Acharam melhor se separar porque não aceitavam os deslizes os delitos cometidos no passado, entre um e outro. Então, para um trabalho dessa natureza, é preciso uma cuidadosa análise e tratamento adequado. Cuidadosa análise com um clínico hábil, né? Um tratamento adequado com um terapeuta hábil. Voltaremos para encerrar.